Então, pessoal, bom dia mais uma vez, quem está em casa, quem está aqui na sala. Como vocês observam aí, a aula de hoje a gente vai falar sobre alguns aspectos físicos e regionalização do continente asiático, tá? Que a gente havia falado sobre ele na aula passada. A gente vai ver algumas características principais. Basicamente, aquilo que a gente viu sobre o continente europeu. Relevo, clima, hidrografia e divisão e regionalização desse continente, tá? O primeiro ponto que vocês precisam entender sobre esse continente é que a gente está falando do maior continente em extensão territorial dentre todos os outros, tá? E aí ele vai representar aí cerca de 30% do que a gente conhece como terras emersas da superfície do planeta Terra, tá? Com relação às formas de relevo que existem dentro desse continente, aí eu vou pedir que ele pegue esse mapa que está aqui e vá passando aí. E alinhe esse outro aqui. Isso. Não, de trás. Ó, no livro de vocês... Não, é para vocês verem e ir passando para os colegas, tá? Ó, esse mapa que está passando aí na mão de vocês, ele mostra justamente o mapa físico do continente asiático. É esse mesmo mapa que tem aí no livro de vocês. Observem que, de acordo com a representação, a gente tem aí o predomínio de algumas formas de relevo. E aí vão se destacar as montanhas, os planaltos e as planícies. Claro que em outras porções menores vamos encontrar outras formas de relevo. Mas dentro das macroformas de relevo dentro do continente asiático predominam essas três. E aí o destaque dentro dessas formas de relevo que a gente precisa considerar, e vocês podem observar no livro ou no mapa que está passando aí, localizem no mapa, tá? É justamente aí a cordilheira do Himalaia. E, de acordo com o que a gente já havia comentado anteriormente, vocês sabem que a cordilheira nada mais é do que uma estrutura geológica, tá? De uma formação bastante recente. E essa formação geológica, ela é definida... Podem ficar, tá? Para vocês irem acompanhando se quiser. Quem ficar por último pode ficar. Isso. Essa é uma estrutura, a cordilheira do Himalaia, ela é definida como uma estrutura geológica conhecida como dobramentos modernos. Por quê? Ela surge, então, a partir do encontro de placas tectônicas, não é isso? Oi? Isso. A cordilheira do Himalaia, ela possui aproximadamente 2.500 quilômetros de extensão, tá? E aí ela vai passar por alguns países, como por exemplo, Paquistão, Índia, Nepal e a própria China, tá? Também. E dentro dessa cordilheira, o ponto que vai se destacar dentro dela é justamente o conhecido Monte Everest. Quem tiver com o outro mapa aí que eu passei para vocês, podem identificar próximo aí. O Monte Everest, como vocês sabem, é considerado o ponto mais alto do mundo, tendo aí uma altitude aproximadamente de 8.848 metros, tá? Um outro ponto de destaque bastante importante sobre a questão do relevo dentro do continente asiático é a presença de vulcões, sendo destaque aí justamente o Monte Fuji, tá? Quando vocês observam ele aí na página 45 que está sendo mostrada para vocês. É um vulcão ativo, porém com pouca possibilidade de que entre em erupção, tá? Mas dentro dos vulcões ativos ele é considerado um. E ele vai possuir uma altitude aí aproximada de 3.700 metros, tá? Seguindo para a página 46, observem esse ponto aí, tá? Esse mapa que mostra aí na página 46 para vocês,
é uma região conhecida como Anel de Fogo do Pacífico ou Círculo de Fogo do Pacífico. Como vocês observam aí na região, esse ponto no Oceano Pacífico ele é conhecido justamente por esse nome, Círculo de Fogo, porque nessa região a gente tem uma concentração, um encontro de diferentes placas tectônicas e, justamente por esse motivo, é uma área que a gente tem muita instabilidade geológica e também a ocorrência de quê? Em áreas de encontro de placas. E tem a existência de quê, pessoal? De pelo fato de a gente ter uma área de intensa estabilidade tectônica, mais de 90% dos abalos sísmicos que ocorrem na superfície do nosso planeta são justamente ocorrendo aí nessa região do Círculo de Fogo do Pacífico. E mais de 50% dos vulcões em atividade na superfície terrestre estão justamente nessa região. Então é por isso justamente que nesse ponto a população que vive nos países próximos dessa região sofrem com intensa instabilidade. Esse mapa que eu vou passar aqui para vocês aí depois, ele mostra justamente a divisão da nossa superfície terrestre em placas tectônicas. Observe que justamente nessa região aqui chamada do Pacífico, a gente tem o encontro de diferentes placas, tá? Deem uma olhada aí, vai passando, por favor. E aí, um dos grandes exemplos sobre essa questão dessa instabilidade e de como a população pode ser afetada nessa região é justamente aí o território japonês, tá? Que ele está localizado no encontro, basicamente, de 4 placas tectônicas. Então, a região do Japão é justamente uma das regiões que mais sofre com problemas ligados a terremotos e também o quê? E tsunamis, justamente por conta dessa instabilidade geológica que há na região, tá? Registrando aí aproximadamente 2.500 abalos sísmicos por ano, tá? Então percebam que é uma região de intensa instabilidade. Outras formas de relevo que vão existir também dentro do continente asiático são os planaltos. Geralmente são formações mais antigas e, consequentemente, apresentam altitudes menores do que as cadeias de montanhas, porque são desgastados ao longo do tempo, por diferentes processos de intemperismo. E naquele mapa que passou aí para vocês, como vocês observaram, predominam a forma de relevo ligadas às planícies, tá? Vamos lá para a página 47. Mais para frente, a gente vai ver algumas características climáticas e os tipos climáticos presentes no continente asiático. Só que, inicialmente, é importante que a gente destaque um fenômeno climático conhecido como monções, que é bastante característico da região sul e sudeste da Ásia. E é justamente esse fenômeno que vocês precisam entender como é que funciona, tá? Pessoal, se tiver em casa, tiverem alguma dúvida, pode falar, tá? Ok. Eu preciso que vocês prestem atenção nessas imagens que estão aparecendo aí para vocês, tá? No livro. Referente à questão número 7. Observem aí. Dinâmica do clima das monções, tá? E o que seriam, então, essas monções, né? Trata-se, na verdade, de um fenômeno atmosférico, uma condição climática que existe justamente nessa porção mais ao sul e sudeste do continente asiático. E essa condição climática, devido a algumas variações atmosféricas, ela vai produzir nessa região, de acordo com a estação do ano,
Seguindo, então observem aí no mapa, tá? Eu vou explicar para vocês como é que funciona justamente isso. Como eu disse a vocês, esse fenômeno das monções nada mais é do que uma condição atmosférica que, dependendo do período do ano, vai ocasionar intensas chuvas na região do sul e sudeste asiático e, em outros períodos do ano, vão ocasionar períodos de extrema seca. Antes da gente entender como é que isso funciona, duas coisas que vocês precisam lembrar é que a superfície do mar e a superfície terrestre, elas se aquecem e se resfriam de forma diferente, tá? O continente ele tem uma característica de se aquecer e se resfriar de forma mais rápida, já a superfície dos oceanos, elas demoram para se aquecer e também demoram para se resfriar. Então, devido a essa característica, consequentemente, a porção de ar que há sobre essas duas superfícies, elas vão estar em aquecimento e resfriamento de forma totalmente diferente. Primeiro ponto. O segundo ponto que vocês precisam entender também, e que vocês já sabem, é o movimento que o ar ele faz dentro da atmosfera. É uma tendência natural que o ar quente ele tem um movimento ascendente, o ar quente suba ou desça. Porque ele é mais leve, não é isso? E o ar frio desça, não é isso? A ideia é basicamente a mesma com o funcionamento de um ar-condicionado. Na parte mais baixa, a gente vai ter um ar mais frio, porque ele é mais denso. E na parte superior, a gente vai ter um ar mais quente, porque ele é mais leve. Outra coisa, considerando essas diferenças de temperatura, vocês entendem que o ar ele vai ter a tendência a se mover para onde? Da onde está mais frio para onde está mais quente, ou o contrário? Exatamente. Exato. Ok, então vamos lá. Dinâmica do clima das monções. Observem aí. A gente tem no primeiro mapa, como vocês observam aí, o ar em movimento do continente para uma porção do oceano, né? Então, ou seja, uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Tem uma diferença de temperatura, mas aí a gente está falando de uma região. No primeiro mapa, coloquem aí inverno, tá? No primeiro mapa, coloquem aí inverno. Isso, no primeiro mapa vocês coloquem inverno. Aqui, ó, essas duas caixinhas que tinha lá do mapa. No primeiro mapa, coloquem inverno e no segundo, verão. Oi? Então aí o que acontece, pessoal? Ó, durante o inverno, nesse primeiro mapa, o ar úmido que está sobre o continente, ele vai ter uma tendência de movimento justamente para a área sobre o oceano, justamente por conta da diferença de pressão. Ou seja, a superfície dos oceanos durante o inverno, ela vai estar um pouco mais quente. Então, consequentemente, vai fazer com que o ar se movimente do continente para o oceano. E se o ar que está no continente, ele é um ar mais úmido, e no oceano a gente encontra um ar mais quente, o que é que vai acontecer? Toda essa umidade que chega, ela vai ter uma tendência ascendente. É isso? Então, as chuvas vão se concentrar onde nesse período? Sobre o oceano. Oi? Não, vamos lá. Ó, durante o período de inverno, a gente tem o que a gente chama de monções de inverno. É o período em que essa região aqui do sul e do sudeste asiático vai apresentar um período de seca mais prolongado. Justamente porque, no período de inverno, a gente vai ter o continente se aquecendo, normalmente, e aí o ar úmido presente no continente, ele vai se deslocar para regiões do oceano, porque ele não é mais leve. E aí, consequentemente, essa umidade toda que estava sobre o continente vai vir para o oceano e vai deixar de precipitar no continente. Por isso que a gente vai ter um longo período de seca,
durante o período de inverno. Porque o frio vai subir e a umidade vai... Isso, o ar úmido está vindo do continente para o oceano. Já no período de verão, acontece o contrário, as monções de verão. Ou seja, o ar quente e úmido formado nos oceanos vai ter uma tendência a ir em direção ao continente. É por isso que, durante o período de verão, nessa região mostrada aí no mapa, a população ela convive com fortes chuvas e regiões que ficam extremamente alagadas, porque as chuvas realmente são muito fortes, devido à grande quantidade de umidade, de ventos úmidos, que chegam do oceano para o continente. Então, em resumo, pessoal, o destaque para a característica climática no continente asiático é que vocês entendam só essa questão das monções. Quando a gente for ver mais para frente sobre os tipos climáticos, vocês vão ver que não difere muito do que a gente já viu em outras regiões do globo, tá? Só fiquem atentos a essa questão das monções. Então, aqui no primeiro quadro, monções de inverno e no quadro da direita, monções de verão, tá? Sim, outra coisa, só um destaque aí com relação a esse período do verão, tá? E aí, o que vai acontecer para essa chegada de umidade lá, né? Como a diferença de aquecimento da superfície terrestre e do mar são diferentes, o continente ele não aquece mais rápido, e aí o que acontece? Aquele ar que está presente sobre a área continental, ele vai se aquecer muito rápido e ele vai ter uma tendência ascendente. A partir do momento que ele se aquece e se acende, é como se abrisse espaço naquela região para o ar que está mais frio sobre os oceanos, mas também tem umidade, entre no continente. E aí imagine, uma porção do continente, o ar se aquecendo de forma muito acelerada e ascendendo e levando umidade. Chega uma camada de ar vinda do oceano, um pouco mais fria, mas também carregada de umidade. Quando ela chega no continente, o que ela vai ocorrer? Vai se aquecer rapidamente e vai ascender. E isso vai acelerando todo aquele ciclo que você já conhece, da água até a precipitação. Ok? Seguindo aí na página... vamos responder essa questão número 8 que tem aí. Cordilheira do Himalaia, não foi? Ok. Então, está perfeito. Vamos lá. Com relação à questão hidrográfica, na página 49, há uma grande diversidade hidrográfica dentro do continente asiático, tá? E a presença de rios, lagos e mares internos. Então, ou seja, a hidrografia da região ela não é definida apenas por rios, tá? Existem lagos e alguns mares internos. E um outro ponto bastante interessante, vocês observem o quanto a questão do relevo ela influencia a questão hidrográfica, é justamente que os principais rios da região, eles nascem justamente nas áreas mais elevadas, nas regiões do Planalto e da Cordilheira do Himalaia, tá? Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa aqui, tá? Vamos lá, para a gente seguir. Ó, observem aí. Eu não sei se no livro de vocês está legível a legenda dos mapas, mas ele mostra justamente aí nesse mapa da página... Da página 50, a comparação entre a variação dos tipos climáticos existentes dentro do continente asiático e as principais formações vegetais.
Como vocês sabem, de modo geral, segue aquela mesma regra que a gente viu no continente europeu, tá? A vegetação, ela nada mais é do que um espelho do clima, e isso é válido para qualquer outra região do globo, tá? Regiões que vão apresentar umidade e temperaturas elevadas, a gente vai ter a presença de florestas tropicais ou florestas equatoriais, tá? E uma vegetação muito mais heterogênea e bastante densa, tá? E com árvores de grande porte. Já em regiões onde a gente vai ter um clima mais frio ou com características semiáridas, vocês vão ver que a vegetação ela é pouco desenvolvida e acaba sendo adaptada àquelas condições ambientais. Para a gente fechar essa parte, para a gente fechar esse ponto, entendam aqui, e aí eu vou pedir que vocês façam uma leitura. Oi? E aí eu vou pedir que vocês façam uma leitura depois nessas páginas, justamente que ele mostra aí no livro algumas questões ligadas ao processo de ocupação. E aí vocês vão ver que, por mais que nessa região da Ásia a população ela conviva com esses extremos climáticos por conta das junções, o relevo em alguns pontos ele é bastante acidentado, ou seja, cadeias de montanhas, algumas áreas muito elevadas como planaltos, e a questão dos terremotos que ocorrem, e até mesmo a presença de vulcões e até mesmo de tsunamis, a população ela consegue se adaptar a essas condições do ambiente. Tá? E em alguns casos, para alguns países, desenvolver tecnologias de monitoramento de tsunami ou até mesmo de terremotos, e em outras situações, conviver realmente com o que as condições do ambiente oferecem. Tá? Ó, a página 51, eu respondi com vocês? Faltou qual? Vamos lá, clima desértico no primeiro, né? E a vegetação característica, estepes e pradaria. Vamos lá. O tipo de clima desértico e a vegetação, estepe e pradaria. Essas 4 imagens é apenas para que vocês observem elas e digam, de acordo com o que está sendo apresentado aí, qual é o tipo climático e qual é o tipo de vegetação apresentado. A primeira, embaixo da primeira, isso aí eu vou deixar que vocês respondam, tá? É a mais fácil. Clima tropical ou... Quem estiver em casa pode responder também, tá? Clima tropical ou clima o quê? Não. Não. Clima tropical ou clima o quê? Que caracteriza esse tipo de vegetação que a gente está vendo aí na foto? Oi? Só nessa primeira imagem. Oi? Equatorial. Clima tropical e equatorial. E a floresta vai ser o quê? Também. Sim. Tá certo. Mas a floresta amazônica é uma floresta... Oi? Equatorial. E a Mata Atlântica é uma floresta o quê? Então coloquem aí, tá? O clima tropical e equatorial e a vegetação floresta tropical e equatorial. É o terceiro agora, a terceira imagem, né? Ó, essa aqui agora, tá? E o clima é o quê? Clima frio, pessoal. Clima frio. E aí o de baixo
nem preciso dizer a vocês o que é, né? Vegetação é o quê? Tundra e taiga. E o clima polar. Ó, o próximo assunto, ele fala sobre a regionalização do continente asiático, tá? Eu vou destacar um resumo para vocês, falando as principais características de cada uma das regiões. Então, observem aí, no livro de vocês, o mapa que está na página. Ó. Tundra e taiga. Do último, do polar. Então, observem esse mapa que mostra aí, na página 52 para vocês. Nós temos aí a regionalização da Ásia. O continente, então, asiático, ele pode ser dividido em 6 regiões diferentes. Então, aí nós temos Ásia Setentrional, Ásia Central, Oriente Médio, Ásia Meridional, Sudeste Asiático. Oi? Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Então, a região aí do Oriente Médio, destacada aí no mapa, ela vai apresentar características como climas desérticos e semiáridos e destaca-se pela grande produção de petróleo, tá? E as regiões onde houve o surgimento também do islamismo durante o século VII. E é uma região marcada aí por intensos conflitos religiosos, justamente por conta da diversidade étnica que vai existir nessa região, e também conflitos ligados à posse de territórios para o controle da produção de petróleo, tá? Já que a região ela é muito rica nisso, principalmente essa região aqui, ó, conhecida como Península Arábica, tá? Península Arábica. Vamos lá. A outra região em destaque aí é justamente o Sudeste ou o Extremo Oriente do continente asiático, tá? É a região onde a gente tem a maior concentração demográfica do continente asiático, tá? E a ocorrência também bastante comum de alguns eventos geológicos, e tsunamis, tá? E claro que também nessa região, dentro de todo o continente, a gente encontra os países que são mais industrializados, destacando aí, por exemplo, China e Japão, tá? A central, observem aí no mapa, tá? A parte central é formada pelas ex-repúblicas soviéticas, tá? Durante o período da Guerra Fria, como, por exemplo, o Cazaquistão, que é marcada, então, por instabilidade política e econômica, tá? E concentra grandes reservas de recursos naturais. E, por fim, temos aí a Ásia Meridional, tá? Localizada aí como um país da segunda maior população do mundo, ou seja, a Índia, que é justamente localizado nessa região da Ásia Meridional, e tem apresentado significativos desenvolvimento industrial nos últimos anos, tá? Justamente os países dessa região. E vão apresentar também alguns conflitos religiosos, tá? Justamente nessa área de fronteira aqui onde vocês observam. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Observem aí, justamente entre a Índia e o Paquistão. E os conflitos religiosos nessa região vão ser justamente por conta da religião que cada um desses países segue, tá? Bem, pessoal que está em casa e que está aqui na sala, essas foram as considerações sobre o continente asiático. Lembrando que foi só um resumo, tá? Vou pedir que vocês leiam algumas informações complementares aí no livro, tá? Se qualquer dúvida, podem falar comigo, tá? As outras questões que estão aí, a gente responde na próxima aula, tá? Então, tchau para vocês.